Em direto nesta edição da noite, a partir dos nossos estúdios do Porto, está o vice-presidente do PSD, Marco António Costa. Boa noite, Sr. Doutor. Combinámos, de facto, falar sobre política, mas porque é um homem do Porto, peço-lhe um comentário ao desaparecimento, a esta notícia do desaparecimento de Manuel de Oliveira. Boa noite, Ana. De facto, desta invicta e leal cidade do Porto, o sentimento que daqui se pode constatar é de grande tristeza por uma figura maior da nossa cultura, mas acima de tudo por um homem que elevou o nome do Porto pelo seu trabalho, pela sua capacidade criadora e acima de tudo por ter sido sempre um homem profundamente enraizado nesta cidade, que nunca a abandonou e que deu tamanho ao Douro, em toda a sua plenitude, uma dimensão na sua obra muito importante. Eu julgo que hoje o país está muito mais pobre, não só pela morte e pelo desaparecimento do mestre Manuel de Oliveira, mas também pelo desaparecimento do professor Silva Lopes. E, de facto, são duas notícias muito tristes que os portugueses tiveram nesta altura pascal, que, de facto, é de assinalar a forma como todos estamos a reagir a estas duas notícias que nos apanharam completamente de surpresa. Gostava de dar nota, ainda há pouco ouvia o Ministro da Defesa, o Dr. José Pedro Aguirre Branco, referir a forma alegre, a forma viva e, acima de tudo, positiva, como o mestre Manuel de Oliveira sempre assumiu a vida, os 106 anos de vida, e, acima de tudo, também a simplicidade com que ele manteve a sua vida. Ouvimos há pouco um testemunho de uma pessoa que quase diariamente o via no café onde ele ia tomar o seu café e que falava dessa simplicidade. Eu julgo que é, num tempo como o que vivemos, esta nota de simplicidade e de um homem que viveu sempre de forma muito positiva a sua vida, que recordaremos sempre o mestre Manuel de Oliveira como um símbolo desta região, desta cidade, e um símbolo maior do nosso país e do cinema internacional. Marco António Costa, há pouco também, evocando aqui o desaparecimento de Silva Lopes, a economista Manuela Morgado explicava como... e ele foi um homem que acompanhou e que dirigiu a economia e as finanças do país num período de transição gravíssimo, um período de transição de dois regimes. Portanto, ele conhecia bem a dinâmica da nossa economia em períodos de crise profunda. E relembro isto para fazer uma ligação que espero que não seja muito forçada com o tema que tínhamos previsto conversar esta noite, que era precisamente o arranque desta pré-campanha. E para lhe perguntar, estamos a 6 meses das eleições. O Partido Socialista, a partir de hoje, a principal oposição, ou a maior oposição ao governo, está definitivamente dedicada a este período eleitoral, de combate eleitoral, e eu pergunto-lhe o que é que os portugueses vão esperar da atividade política do governo e do PSD durante este período. Vamos focar-nos em que problemas? Antes de mais, permita-me que, sublinhando a primeira parte da sua intervenção, que lhe diga que o professor Silva Lopes, como dizia há pouco, a economista que com ele trabalhou até muito pouco tempo atrás, continuava a ser um homem preocupado com o bem comum e com o interesse da comunidade. E ela dizia que muitas das vezes levantava a voz para defender o interesse da comunidade, mesmo quando isso o prejudicava a ele próprio. Eu recordo intervenções que ele fez recentemente a propósito da matéria da contribuição extraordinária de solidariedade nas pensões, que, enfim, ele tinha uma posição muito própria sobre essa matéria, que aceitava e assumia essa preocupação como uma necessidade de garantir uma maior sustentabilidade mais alargada no futuro do sistema de pensões e, como tivemos a oportunidade de ouvir também dessa economista, ele estava a trabalhar exatamente nesse foco e nessa preocupação, sempre com grande realismo. O professor Silva Lopes foi um homem que trouxe sempre na sua intervenção, sem prejuízo da sua visão muito pessoal, sempre uma atitude de grande realismo na análise que fazia. Mas indo diretamente, e nessa circunstância também será uma perda de uma voz muito importante
de uma voz que foi sempre uma voz independente, que não pedia licença para dizer o que pensava, nem para afirmar de forma genuína a sua mais pura convicção. E nessa circunstância dizer que na área social também perdemos uma figura maior, porque de facto ele foi um economista que teve sempre uma forte componente de intervenção nas matérias sociais e seguramente nesse campo também ficamos mais pobres. Sobre a questão que coloca da atualidade, e julgo que esta ligação que faz não é forçada, eu julgo que é preciso fazer aqui um sublinhado, que é o seguinte: o PSD e o Governo não estão em pré-campanha nem iniciam a pré-campanha. Se alguém alterou a sua estratégia e resolveu assumir publicamente e de forma completamente clara que está em pré-campanha, foi o Partido Socialista, com a decisão legítima que o secretário-geral do PS tomou de se dedicar a tempo inteiro a esta missão da oposição. E, portanto, eu diria o seguinte, que aquilo que se pode esperar do PSD é a preocupação de continuar focado nas questões fundamentais da governação do país. O Governo, como ainda hoje tivemos a oportunidade de ver, continua a governar focado nas questões que interessam aos portugueses e que interessa ao país. Ouvimos ainda hoje o Ministro da Economia anunciar uma importante linha de 500 milhões de euros para apoiar mais de 10 mil empresas portuguesas que são exportadoras e que estão a trabalhar neste momento em Angola, e, como é sabido, há problemas em matéria de transferências de capitais de Angola para Portugal. Nomeadamente, há também problemas de risco cambial associado a todo este problema. Portanto, 500 milhões de euros que a linha PME Crescimento irá colocar à disposição das empresas portuguesas e que são relevantíssimos, porque, como sabe, temos centenas de milhares de portugueses neste momento a trabalhar em Angola e há muitas centenas de milhares de famílias portuguesas, para além daquelas que são as famílias dos portugueses que estão em Angola, outras que cá em Portugal dependem também deste trabalho destas empresas e desta relação comercial e económica com Angola. E, portanto, António Costa, até para que não continue a agravar-se uma situação como foi aquela que tivemos conhecimento esta semana, que foi a revisão dos dados do desemprego pelo INE. O Governo vai ficar à espera que o INE explique de que resulta esta revisão, ou também haverá atitudes proativas nesta questão? Bom, deixe-me dizer-lhe relativamente a isso que, e só para terminar esta questão do Conselho de Ministros de hoje, também foi apresentada uma reforma importante na área da defesa e, portanto, só dar nota que o Governo continua a governar. É óbvio que a questão do INE é uma questão mais relevante. Como sabe, o INE em pouco tempo, salvo erro, mais ou menos um mês, pouco mais de um mês, teve que rever 3 vezes números que havia divulgado recentemente. Ou melhor, uns não tão recentes, como é a questão do crescimento económico de 2012, mas também reviu em alta, em mais de meio ponto percentual, o desemprego, o emprego no último trimestre de 2014 e agora veio rever em alta o desemprego no mês de fevereiro. Eu julgo que aquilo que está fundamentalmente aqui em causa é nós percebermos o que é que se está a passar com estes números, quando os números que nós temos do Instituto de Emprego e Formação Profissional vão não exatamente no mesmo sentido e, portanto, há aqui qualquer coisa que tem que ser aprofundada e eu julgo que é importante que o INE divulgue com todo o rigor a sua informação, porque essa informação é vital para que possamos fazer um juízo adequado e podermos também olhar com alguma eficácia para medidas que possam ser tomadas relativamente a esta situação. Com uma agravante, repara, Ana, que o pano de fundo da nossa economia é de crescimento económico. Ora, se há crescimento económico, aquilo que seria expectável era que houvesse diminuição de desemprego. Nós tivemos uma redução muito significativa do desemprego no último ano e meio, 2 anos, mas estes números do mês de fevereiro merecem a maior preocupação de todos nós. E, portanto, aquilo que eu espero e aquilo que seguramente irá acontecer é que os mais de 2 mil milhões de euros que estão disponíveis no quadro comunitário de Portugal 2020, no próximo quadro comunitário que inicia agora a sua execução e que vai ter um foco muito importante em apoiar a formação profissional de muitos portugueses que estão naquele que é o desemprego estrutural, pessoas que há muito tempo que não têm uma colocação profissional e precisam de ver reconvertidas as suas competências
e serem dotados de novas competências para poderem integrar um mercado de trabalho que é cada vez mais competitivo, dizia eu que esse objetivo, que é um objetivo central do próximo quadro comunitário de apoio, possa ser alcançado com o trabalho que está a ser feito por parte do Instituto de Emprego e também de muitas entidades formativas em Portugal. E os números do desemprego, como eu lhe disse, são números que, de alguma forma, nos deixam surpreendidos, porque o Instituto de Emprego e Formação Profissional revelou que havia... Eu associei as duas questões precisamente porque se percebeu que nesse pacote de apoio às empresas portuguesas que estão a trabalhar em Angola, o Governo pretende precisamente prevenir que algumas entrem em arretura e com as consequências ao nível do desemprego que é fácil adivinhar. Por isso lhe perguntava que mais proatividade pretende ter o Governo, mas percebemos então que esperará pelo perfil de desemprego que o INE haverá de definir, que identificou no início do ano. Não, Ana, o que eu lhe estava a tentar explicar é que, de facto, o que está em curso é um movimento no que diz respeito ao apoio às empresas com esta medida que foi referida. Obviamente, quando eu falava das famílias que dependem dos portugueses que estão lá a trabalhar e de muitas outras cá, exatamente nesse sentido. Esta é uma medida que permite evitar que estas empresas entrem em dificuldades e com isso haja uma situação de desemprego não só de portugueses que estão em Angola, mas muitos desses portugueses não conseguem enviar dinheiro para Portugal para as suas famílias. É preciso assegurar que estas empresas conseguem trabalhar e desenvolver a sua atividade económica e também esses portugueses conseguem fazer chegar o dinheiro às suas famílias. Mas mais do que isso, aquilo que estava a procurar sublinhar é que há um movimento de fundo de trabalho em volta do Portugal 2020, novo quadro comunitário de apoio, de formação profissional e de reconversão profissional de muitos portugueses que estão em situação de desemprego estrutural, que precisam de ter uma nova oportunidade de regresso ao mercado de trabalho. Estes números precisarão de ser clarificados, mas não é estar a esperar de braços cruzados. Como sabe, o quadro comunitário que entrou agora em vigor é um quadro comunitário que foi todo ele concebido por este Governo na lógica de apoiar as empresas. Dos 25 mil milhões de euros que estão disponíveis nos próximos, até 2020, 78% deste quadro comunitário visa apoiar as pequenas e médias empresas e a atividade económica, numa lógica muito focada de criação de emprego e de desenvolvimento económico do país, com óbvios benefícios de natureza social. E, para além disso, julgo que temos boas notícias associadas a esta situação. Entre as boas notícias que estamos associadas a esta situação, repare que, simultaneamente com a saída destes números do desemprego, também saíram números relativamente ao índice de confiança dos consumidores, no fundo estamos a falar de todos os portugueses, que atingiu o valor mais alto dos últimos 13 anos. Por outro lado, também o crescimento das exportações para o mercado espanhol, que é um mercado, como sabe, o nosso primeiro destino de produtos de exportação, de 1% no mês de fevereiro. E, portanto, aquilo que queria dar nota é que é preciso perceber em detalhe estes números para que possamos fazer um trabalho mais direcionado relativamente a esta situação em concreto. Permita-me, aliás, que lhe refira... Preciso de lhe pedir muito poder de síntese, efetivamente. Com certeza. Permita-me, aliás, que lhe refira que, em valor absoluto, o que nós estamos a falar é menos 47 mil portugueses que estão desempregados desde fevereiro de 2014 para fevereiro de 2015. E há um crescimento significativo da taxa de emprego, o que também é um motivo nós sabíamos que em termos homólogos, de facto, o desemprego continua a baixar. Dr. Marco António Costa, esgotámos o tempo para esta conversa. Agradeço a sua disponibilidade para esta entrevista e desejo-lhe uma boa Páscoa. Uma boa noite e boa Páscoa. Obrigada.